rapaziada, aqui o primeiro vídeo do canal de 2020. Então, feliz ano novo atrasado para quem está assistindo, a não ser que você esteja assistindo isso no futuro. Então, nesse caso, desconsidere porque não faz nenhum sentido nada do que eu tô falando. Bem, o que eu vou fazer hoje é o que eu já fiz antes, que é dar uma corrigida em desenho. Eu peguei uns desenhos meus de quando eu era adolescente, eu tô redesenhando eles, mas eu vou explicar por que eu tomei as decisões que eu tomei no meu redesenho atual, né? Quais foram as simplificações, por que eu acho que ficou melhor, né? E etc. Espero que seja útil para vocês. É isso aí, então bora lá pro primeiro exemplo. Então beleza, pessoal, esse aqui é o primeiro desenho. Tá escrito no verso do papel do desenho que eu tirei aqui, que eu fiz isso em 98, então eu tinha entre 15 e 16 anos quando eu desenhei. Eu não desenhava tão bem assim, não sem referência, né? Esse aqui, por acaso, eu lembro exatamente de onde eu copiei na época, né? Então eu tenho aqui, esse eu tirei do Livro dos Monstros, do livro da segunda edição, né, de AD&D. Esse aqui é o desenho original, eu fui atrás, peguei o livro, achei, e descobri também, pesquisei, descobri quem é o nome do desenhista original. Ele chama Tony Diterlizzi, ou algo assim, não sei pronunciar. Você vê assim, até tenho algum orgulho aqui do que eu fiz no meu original aqui, porque eu não fiz uma cópia exata, eu tive uma certa interpretação, né? Eu desenhei o personagem mais em 3/4, etc, do que o original, fiz algumas mudanças, mas eu acho que tá um desenho decente para quem fez isso com 15 anos de idade. Tirando isso, aí eu refiz o desenho, que fiz ele uma versão minha nova, né? Para fazer essa versão que eu redesenhei agora, eu fiz ela antes de olhar o livro de D&D, para olhar o original, né? Eu fiz baseado só no meu desenho. Preferi não olhar o desenho original para não me influenciar. Peguei só a ideia básica e fiz da minha cabeça. E a única coisa que eu fiz depois de redesenhar o desenho todo, na hora de colorir, eu olhei o desenho de Dungeons & Dragons e peguei só com a cor que o cara tinha feito e fiz amarelo por isso. Tá? Por que ficou? Acabei fazendo bem diferente do meu original. Por quê? A minha ideia toda aqui, na verdade, nesse caso, foi uma simplificação do traço que eu tinha feito. Você vê o problema do desenho original, tem muito objeto na frente um do outro, ele é um desenho difícil de você capturar de primeira qual é a silhueta do personagem, até que posição que ele tá, né? Tem muita coisa em cima da outra. Os fatos dos braços estarem passando no meio das pernas aqui, não tem nenhum vazio aqui no jeito que essas pernas estão dobradas, tá vendo? Tá uma em cima da outra com a cauda vindo pra cá. Você não tem nenhuma separação de conseguir uma leitura clara do desenho aqui, principalmente nesse pedaço aqui. Outra coisa é que eu acho que ele tem as formas também pouco definidas. Para essa cabeça, essa ideia do nariz grande aqui é uma cabeça interessante, mas se você for entender shape a shape, forma a forma, o que eu fiz originalmente, nada é muito claro. A forma da cabeça do personagem não é tão definida assim. Se tivesse sido tão simples quanto eu acabei de fazer, estaria bem melhor, na verdade. Mas você vê que eu coloquei muita forma aqui. Tem um shape, tem outro shape aqui, que é um shape complexo, outra forma mais complexa aqui. É de difícil apreensão quando você entra pro corpo. Mesma coisa, eu acho que é um pouco de difícil apreensão. Eu fui para uma anatomia que era a anatomia que eu sabia fazer na época, era o único tipo de coisa. Eu tinha uma formação nessa época muito de estudar anatomia mesmo, né? De fazer aquele desenho bem duro, de contar a cabecinha pro lado, etc. Ele tá com um corpo quase humano, né? Eu não coloquei muito uma coisa de criatura aí nele. Eu acho essa ideia dele ser corcunda legal, mas acaba que a anatomia dele ele também, novamente. Se você for olhar o desenho só do corpo dele aqui, ele é uma forma que acaba que é meio complicada, assim. Ele tem muita reentrância, muito pedaço, ele é de difícil apreensão também. Outra coisa também foram as asas, que eu acho que estão muito pequenas em relação ao corpo, o que não é um problema, você pode ter um personagem gigante com asinha, funciona, mas isso acaba ficando um pouco mais cômico. Como aqui não acho que essa era a minha intenção, acho que eu acabei fazendo pequeno por causa do tamanho do papel, né? Então o que eu tentei pegar aqui no desenho original, eu tento simplificar o desenho dessas formas e principalmente pegar algumas ideias que eu achei legal, tipo o negócio do nariz dele ser grande aqui pra frente e tal, e usar isso, o negócio dele ser corcunda também, né? Você pode gostar, não gostar tanto do meu desenho novo, eu realmente fiz um negócio completamente diferente aqui, mas eu fui para algo muito mais os shapes são de muito mais fácil apreensão. Ele acaba que é um desenho mais simples, mais simplificado do que o original, né? Ele não é tão preso na anatomia, ele é mais pensado na forma em si, no movimento. A ideia dele ser corcunda, eu joguei a cabeça bem para baixo aqui para dar mais essa impressão ainda. Se você ver forma a forma, o que eu disse, a forma desse aqui, ele tem uma forma super complexa aqui no shape da cabeça. Nesse aqui eu fui para algo muito mais simples, eu fui para uma forma que é quase um losango aqui que emenda nesse nariz gigante, né? Mas é uma forma contida. A mesma coisa para o corpo, se você for olhar o tronco dele, ele é bem mais fácil de você aprender do que você tentar entender o que está acontecendo aqui.
Se você for olhar o braço que eu falei, é muito mais próximo da anatomia humana esse aqui, né? Eu tenho musculatura do ombro, tríceps. Não tem nenhuma dessas coisas que eu adoro falar, que é tipo de reta contra curva e tal, que você tem uma limpeza no design e tal. E aqui eu já coloquei, você vê que essa forma aqui do braço dele eu faço uma forma só pro braço, enquanto aqui eu tenho todas essas milhões de reentrânciazinhas. Mesma coisa no antebraço, você vê, ó, um desenho bem simples. Essa é uma pose que ela é realmente ela é uma pose complicada em termos de você pensar em silhueta, porque ela é muito contida, né? Ele tá todo com o corpo dobrado para dentro de si, com os braços jogando para dentro das pernas, etc. Então ela dificilmente vai ter uma silhueta mega clara, mas eu tentei deixar mais aberta do que o original. Então você vê que, tipo, esse pedaço aqui que eu disse que era muito complicado no original, no meu tá uma leitura mais fácil. Os dois são meus. No meu mais novo, você vê que tem muito mais espaço vazio entre a perna e a cauda. Esse espaço vazio aqui tem esse espacinho vazio aqui, né? Esse aqui. Então isso tudo ajuda ao leitor a, numa primeira olhada, já entender o que é perna, o que é braço, o que é cauda. Coisa que aqui é muito difícil. A outra coisa, eu tenho esse shape que é complicado da cabeça, e eu tenho a orelha aqui que eu também jogo como formas separadas, que são, né? Também não tem uma harmonia de parecer que é um shape só. Se você está trabalhando com design, character design, essas coisas, com cartoon principalmente, você tentar sempre simplificar, tornar a coisa uma forma só, fica mais simples. Então você vê que aqui a orelha eu aproveitei para fazer nesse caso, eu aproveitei para fazer uma coisa que ela fosse mais contínua ao formato da cabeça, quase formando um chifre mesmo, né? Ele é uma coisa que conecta, embora ele tenha esse chifrezinho aqui por dentro, mas fica com essa coisa mais demoníaca, assim, enquanto aqui não tem muita harmonia de uma coisa ser contínua a outra, e eu acho essa continuidade muito importante. Bem, a última coisa aqui também é essa posição da cauda. No original eu peguei a cauda aqui e joguei ela pra frente. E aqui eu tomei a decisão de fazer o contrário, jogar a cauda atrás. Por quê? Porque jogando ela pra frente aqui, eu acho que fica mais uma coisa nessa região pra complicar essa leitura. A cauda vai ser mais um elemento pra ficar aí no meio dos braços e pernas, que já é uma área que tá com uma silhueta mais complicada de se ler. Então jogando a cauda pra trás eu livrei um pouco disso. E você vê em várias outras coisas também, né? Essa asa aqui mesmo causa a mesma coisa na silhueta, né? A cabeça está muito na frente da asa, então se você vê isso aqui silhuetado, né? Fica uma coisa que você não sabe muito bem o que é isso aqui, né? Então aqui é a mesma coisa, eu joguei, a asa tá bem mais fora do corpo, né? Não tá competindo com o desenho da cabeça de forma nenhuma, tá muito mais fácil de compreensão. Tá, então é isso. Diga aí se você acha que você concorda ou não. Eu acho que tá melhor o novo, né? Tá, esse aqui é o segundo desenho que eu vou falar. Esse aqui eu também fiz em 98, também devia ter uns 15 anos por aí. Esse aqui eu não achei exatamente de onde eu copiei, né? Eu sei que eu copiei também de algum lugar. A maioria desses desenhos que eu ficava muitas horas fazendo, eu pegava referência copiava de algum artista. Que, já falando desde já, não é errado fazer isso, tá? Eu acho que foi muito importante pra mim fazer essas cópias na época, tá? Eu sempre falo pra todo mundo copiar as coisas, ter referência. Ficar copiando desenho de artista que você gosta é o melhor exercício do mundo, faça mesmo. O que é errado é você copiar e depois falar que é seu, ou ficar copiando de um artista só, você tem que ter referência, tá? Então esse aqui eu não tenho certeza exatamente de onde eu tirei o desenho. Olhando pra ele eu tenho quase certeza que eu copiei de algum desenho do John Scott Campbell, não sei se é J. Scott Campbell, né? Que é o cara que fazia Jane 13 nessa época. Só que eu não achei o desenho específico de onde ele copiou. Não fui atrás de um desenho do Campbell para olhar, para tentar fazer parecido com o dele, tá? Fiz da minha cabeça mesmo. Então fiz uma nova versão aqui, tentando pegar o espírito do desenho original ali e corrigindo algumas coisas que eu acho que esse aqui ele sofre principalmente por uma questão da pose. E eu tentei corrigir mais a pose aqui. Tá? Originalmente eu tinha feito esse outro desenho aqui primeiro, antes de refazer ele assim, que eu acho que talvez esteja até mais legal que esse. Mas eu resolvi refazer porque depois que eu terminei eu vi que eu mudei demais em relação ao desenho original. A pose tá diferente, né? A posição da cabeça tá diferente quando ela está inclinada pra cá e tal. Aqui no original ela tá com uma carinha meio de pensativa, etc. Que nesse aqui eu acho que não ficou, né? Então esse aqui eu tentei manter um pouquinho mais como tá no desenho original, mais próximo do desenho original. Então a gente não vai trabalhar em cima desse. Qual é o principal problema aqui do desenho original, na minha opinião? Que é uma coisa que todo desenhista iniciante faz, de ficar muito
muito preso a pequenos detalhes e como representar pequenos detalhes e não pensar no desenho como um todo. Todas essas milhões de mudancinhas de direção e sombrinhas que tem aqui, tracinhos que tem tipo nessa calça, isso não ajuda em nada na leitura da calça. Eu fiquei colocando porque o desenho deve ter renderizado algo parecido e eu fiquei colocando sem saber porque tá ali, e isso só atrapalha a leitura. Mas o principal não é isso. A principal coisa aqui do desenho é a pose, porque dá pra ver pela parte, só se você olhar só a parte superior desse desenho, parece que ela tá meio que se recostando sobre uma parede, certo? Apoiando esse ombro aqui e tal, em uma parede, jogando o corpo pra lá, tipo, tá pensativa com a cabeça e o ombro encostado numa parede ou num poste, uma coisa assim. Porém que a parte de baixo não conversa com isso. A linha de ação não tá jogando o peso pra direção desse ombro. Se tem uma parede aqui e tem um personagem encostado aqui, o normal é que a linha de ação do personagem seja caindo em direção a essa parede, né? Então se eu pego a linha de ação aqui que eu fiz original, vamos comparar com o que eu fiz aqui. Então aqui eu já fiz uma linha de ação que vem aqui e cai pra cá. Uma linha de ação muito mais clara, que aqui não tem linha de ação nenhuma. Mesmo porque na época que eu desenhei isso eu nem sabia o que era linha de ação. Se você quiser saber mais sobre linha de ação, eu tenho alguns vídeos, devem estar parando que eu posso botar o link aí, sobre gesto, e eu pretendo falar mais, que esse é o meu assunto favorito, é o desenho gestual, é gesture drawing. Enfim, se eu apago os desenhos e vejo simplesmente só a linha de ação, você vê que essa linha de ação aqui do novo, ela é uma linha de ação instável. Ela parece que se você soltar ela, ela vai tombar nesse sentido. E essa linha aqui não. Você vê que ela tá praticamente reta pra cima. Ela não tá instável. Se você quer que o personagem pareça que tá jogando o peso do corpo dele para um dos lados, a linha de ação tem que estar instável, ela tem que estar inclinada. Então vendo, então o principal é isso. Você vê que aqui não tem uma linha de ação clara. O corpo tá vindo pra cá e vem e faz isso, sei lá. Enquanto no meu eu pensei muito mais em, não, vou inclinar o corpo dela na direção da parede e volto e ela tá mais apoiada nessa perna. E de resto, é só uma simplificação de shape, deixar todo o desenho mais simples. Você vê que no meu desenho novo, tem muito menos detalhe do que no desenho original. Porque não precisa ter, porque se você entende por que os detalhes acontecem, mesmo que você seja um desenhista mais realista, que gosta, que vai querer colocar mais detalhe para ficar mais próximo de algo fotorrealista em si, ainda assim, se você for observar os grandes desenhistas do gênero, Lion Decker, qualquer um desses ilustradores clássicos, etc., eles em geral eles são desenhos muito mais simplificados do que a realidade de qualquer forma. Porque você tem que entender por que cada dobrinha de roupa tá aqui, por que ela acontece, e daí você simplifica, e você coloca no lugar certo, etc. Como o meu traço é mais cartoonizado, então eu nem vou enfiar um monte de linha ali, né? Eu vou botar aonde precisa e pensar em relação assim. Então tem várias coisas como o cabelo aqui, né? Que o meu cabelo eu devo ter copiado, fiz aqui um corte mais ou menos, mas eu não... No meu desenho original eu não entendo como o cabelo funciona. O cabelo tem que funcionar meio que como um tecido, que você tem que pensar como a gravidade puxa ele, né? Como é que ele se adequa à forma que está embaixo. Então no meu novo você vê muito mais aqui, o cabelo nascendo aqui, seguindo o formato da cabeça, a gravidade puxa para baixo até ela ser apoiada pelo ombro e voltando. No meu original meio que não tem nada disso, ele está ali. E é isso, o resto é simplificação de forma, né? Você vê que é muito mais claro o corpo dela aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado, né? Tenha sido útil para você esse conteúdo. Diga aí se você concorda com as mudanças que eu fiz, se você acha que é melhor ou não. Coloca nos comentários, ou se você quiser que eu fale de um desenho seu, ou de qualquer outro assunto que você esteja com interesse que eu fale, também coloca nos comentários. E aquela velha história, né? Se gostou do vídeo ou não gostou, tanto faz. Vai dar like aqui, compartilha, sininho, etc. Lembrando que a minha turma tem uma vinheta no final do vídeo sempre falando eu tenho um curso de character design online. A versão com acompanhamento tá com a turma nova abrindo com a turma iniciando no dia 1º de fevereiro. Então, se tiver interesse, vai no macielcorp.com e dá uma olhada. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. E no site da Maciel Corporation, você pode conhecer meus cursos de desenho online, caso você queira obter um conteúdo mais completo ou se profissionalizar em desenho. Confira no site macielcorp.com as opções de curso.